Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E antes de começar, como sempre, né, Robertinho? A gente ainda fica discutindo na frente do convidado, né? Você fica me contestando. Pô, você não pode virar judeu, você não pode fazer isso. Sempre querendo me bloquear nos meus desejos, se eu posso ou se eu não posso. É porque você não sabe o que você pode fazer, o que você não pode. Você quer fazer tudo, mas nem tudo é permitido, você entendeu? Entendi. Você tem que primeiro perguntar, poxa, dá certo? O que é o caminho? Agora, eu quero, querer todo mundo quer, mas o quanto você quer? Isso é o certo? Entendeu? É isso que eu penso. Agora, às vezes você deixa as pessoas sem graça, você fica pedindo uma coisa para cada um que passa aqui, o cara passa aqui, é um professor, você quer uma aula, o outro é um espiritual, você quer uma religião. Não, você tem que saber o que você quer, mano. Tá, eu só peço o que eu sei que é possível, tá? Ah, mas, é? Enfim. É possível. Vamos deixar nosso convidado Então tá. falar isso. Hoje a gente tá com o Ravsani aqui. Sorria com alegria. Muito obrigado pelo convite. É Três Irmãos? Somos três agora. Três Somos Irmãos. três. Esse aqui é jogador de basquete, nitidamente. Lutador de MMA. E eu sou o Gandula. O seu nome? Robertinho. Robertinho de BH. De Uberlândia. Araguari. 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 É do lado, Ao Uberlândia. lado. Você é de Uberlândia. É porque são duas cidades muito próximas, né? E Araguari é muito menor do que Uberlândia. Então acaba que a gente usa Uberlândia como referência. Ó, sou daquela região. Mas nossa cidade Mas é lá em Araguari. Uberlândia só tem Uber, não tem táxi. Não, só o Uber mesmo. A gente que criou a Uber foi de lá. Quantos habitantes tem em Araguari? Araguari tem 150, 160. Ah, não é uma cidade tão pequena. Não, e Uberlândia tem quase 1 milhão, então encosta tudo ali, dá 1 bilhão então. Recentemente palestrei em BH. Foi muito bonito. Opa, capital, muito bonito. né? Belo Horizonte. Queridos, estamos aqui. Esse microfone me deixa inspirado para cantar uma música. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Você se emocionou. Se emocionou, ele já O tá deixando quanto é cair tudo. grande o meu amor por você. Não é aquele microfone que... Lembra Do Roberto. muito do rei, hein? Pô, assim, eu sei que você tem um livro, né, de anedotas e tudo mais. Na verdade, o livro é Pílulas, que a anedota é uma escada para mensagem de vida daquele dia. E aí eu lancei esse livro na pandemia, já estava com ele pronto na minha cabeça. Estoura a pandemia, falamos, é agora que as pessoas precisam de inspiração diária. Para ler uma página por dia, ao acordar, antes de dormir. E agora eu estou lançando mais 2 livros. Sorria com alegria, Conquiste a Felicidade e a Cabalá nos Negócios. É os 7 portais da Cabalá nos negócios, para os empreendedores poderem absorver todo esse conhecimento e aplicarem na empresa, no corporativo, na alta performance do seu business. Então são 2 obras que em breve vou ter que voltar aqui para divulgar. Eu tenho a impressão que se a pessoa tem o conhecimento dessas 2 obras, ela resolve todos os problemas da vida dela. Todos. Por isso que nós estamos lançando as 2 ao mesmo tempo. Normalmente eu lanço um livro, e aí eu lanço um por ano. Mas agora eu vou lançar esses 2 simultaneamente. Porque a alegria ela é fundamental na vida de qualquer pessoa e o judeu tem isso. A alegria, na minha visão, é a principal ferramenta de trabalho. E ela só funciona... O que quer dizer funciona? Ela só contagia quando ela é verdadeira, quando ela não é falsificada, quando você realmente está sentindo aquele êxtase dentro do seu eu interior. No mundo da biologia, se você plantar uma semente, ela apodrece, ela renasce e essa nova árvore ela dá novos frutos. Sim. Agora, você em laboratório, você também pode produzir uma fruta artificial. Em laboratório você pode produzir uma maçã até mais vermelha e mais apetitosa e mais cheirosa do que a natural, do que a original. Só tem uma diferença. Uma dá frutos quando sua semente é plantada na terra e a outra não. Ela é fruto de um laboratório. Ela é totalmente artificial. Então a alegria, que é a nossa principal ferramenta para podermos evoluir, para podermos colher bons frutos, é uma semente que precisa ser plantada de uma maneira original, para que ela contagie o ambiente e as pessoas se inspirem com as suas palavras, com a sua comunicação,
com o que você está querendo externar, com o que você está querendo compartilhar. A alegria verdadeira é de dentro para fora. Só que para você sentir do seu íntimo, você precisa vivenciar e trazer alguns hábitos para o seu dia a dia para que você possa alcançar essa felicidade incondicional, que não depende de nada de ninguém. Ela está concentrada aqui na sua mentalidade, nos seus conceitos, nos seus valores. E esse é o verdadeiro judaísmo. Tem uma série de maldições, nessa última porção que nós lemos na Torá, Parashat Kitavó, e o motivo dessas maldições, a Torá foi clara. Tachat asher lo avadet et Hashem Elokecha besimcha. Sabe por que aconteceu tudo isso? Porque vocês não serviram ao Eterno com alegria. Por isso que as maldições vão acontecer. Exatamente. Não é só sobre servir, você tem que estar feliz, satisfeito em estar praticando. Esse é o verdadeiro judaísmo. É quando você está satisfeito ao vivenciá-lo, quando você está inspirado a se conectar com ele. Quando ele é um peso para você, ele não perpetua. E não é judaísmo. Igual o Magid de Dubna, que foi o grande palestrante da cidade de Dubna. Tem um versículo na Torá, Derahea darhei Noam. Os seus caminhos são caminhos agradáveis. E ele traz uma parábola para materializar o conceito. O dono de uma hospedaria recebeu um novo hóspede e fez questão de levar as malas dele para o quarto, para os dormitórios. Quando ele chega lá em cima, ele fala para o novo hóspede, todo ofegante, suado, já deixei as suas malas nos vossos aposentos. E o hóspede fala, não, você deixou outras malas, as minhas malas você não deixou. Mas como você sabe? Você nem foi ver? Fala, as minhas malas são leves. Você não devia estar ofegante. Você não devia estar suando. As minhas malas, você se confundiu de bagagem aqui na recepção do hotel. Porque as minhas malas são leves. Derahea darhei Noam. Seus caminhos são agradáveis. A vivência tem que ser leve, natural. Se você está sentindo tudo isso como um peso, é sinal que você está estudando da maneira errada e com a pessoa errada. Porque o verdadeiro judaísmo, ele traz alegria, ele traz significado, ele traz satisfação pessoal, ele traz energias positivas para uma vida de sucesso em todas as esferas e no âmbito profissional, pessoal, acima de tudo, uma conexão com o espiritual, que é a nossa verdadeira essência. Então, meus caminhos são agradáveis. Se não está agradável, você tem que mudar de mentor, você tem que mudar de conteúdo, porque estão te ensinando a matéria errada e da maneira errada. Esse é o segredo da prosperidade judaica? Não só da judaica, da prosperidade como um todo. Da vida. Porque o que é a prosperidade? Se não você alcançar tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Porque tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Tudo aquilo que o dinheiro compra não tem valor algum. A verdadeira prosperidade é quando você tem acesso às riquezas que não estão vinculadas ao materialismo. A verdadeira prosperidade é a paz de espírito. É quando você respira fundo e se sente bem consigo mesmo. Feliz com a sua própria existência. Com um propósito claro. Essa que é a verdadeira prosperidade. A felicidade, ela é um momento, ela é um sentimento. Sendo ela um sentimento, é possível ensinar as pessoas a terem a felicidade. Olha que pergunta maravilhosa. Ou você sente ou você não sente. Isso. Você consegue me preparar para isso? A mesma coisa em relação ao amor. Ou você ama ou você não ama. Como é que Deus pede na Torá para que nós, de uma certa maneira, se conecte com o seu Deus, com o seu Criador, sim, e ame Ele? Como eu vou amar? Ou eu amo ou não amo. Como é que o amor pode ser um preceito? Essa é a pergunta dele. Como é que a alegria ela pode ser adquirida? Como é que pode existir uma receita para a alegria, sendo que ela é um sentimento? Ela é um estado emocional. Ou você sente ou você não sente. É aí que está a chave que abre todas as portas. Em relação ao amor, o Eterno, ele é claro. Na Torá, ame o Eterno vosso Deus. Com todo o teu coração. Com toda a tua alma. Com todas as suas posses.
Mas como? Logo em seguida, a Torá ela dá continuidade. Coloque essas palavras. Quais? As palavras da Torá. Alevavecha, vossos corações, que vocês vão me conhecer. Quando você conhece Deus, você automaticamente vai se apaixonar pela luz infinita. A alegria é a mesma coisa, é um estado emocional. Só que nós estamos no controle das nossas emoções. Como? Nossos pensamentos influenciam nossos sentimentos. E os nossos sentimentos influenciam as nossas decisões e as nossas ações. Então essa que é a equação perfeita para a prosperidade, não a prosperidade judaica, a prosperidade como conceito, como pilar, como fundamento. Não existe prosperidade judaica e prosperidade não judaica. É o conceito da prosperidade que te dá acesso à verdadeira riqueza, ao que realmente é valioso nessa existência física. O caminho é esse. É o autoconhecimento. Porque isso influencia nas suas emoções. Então, esse conhecimento, essa razão, esses conceitos, esses fundamentos, eles influenciam o seu estado emocional. E quando você está com o seu estado emocional, num estado de alegria incondicional, que não depende de nada e de ninguém, ou seja, você consigo mesmo, autoconhecimento com a sua própria essência, sabendo de onde você veio, para onde você vai, aonde você está hoje, o que você precisa fazer, o que é prioridade, o que é secundário, aonde eu preciso investir as minhas energias, nesse corredor da vida que passa rápido. A partir desse momento, eu consigo influenciar as minhas decisões para que elas me aproximem cada vez mais do meu propósito, da minha missão aqui na Terra. Então, sim, existe uma receita. É uma equação. O conhecimento é primordial para que isso influencie o meu estado emocional, para que eu me ame, eu esteja apaixonado pela minha personalidade, o meu eu interior, o meu eu verdadeiro, que é a minha alma e não o meu corpo. E, a partir deste momento, as minhas decisões, as minhas ações, o meu comportamento, eles vão estar em sintonia com essa personalidade espiritual que é fruto do sopro divino dentro das nossas narinas, lá atrás, no sexto dia da criação. Então, queridos irmãos, existe sim um caminho, existe sim uma equação, existe sim um modus operandi, mas nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Concorda, querido? Eu concordo que não são todos que estão dispostos a pagar o preço. Porque parece que é difícil para muitos pagar esse preço. As pessoas precisam se desvincular de alguns prazeres imediatos. Se você for no médico e o médico te dá uma receita, você vai questionar o médico? Não. Você vai comprar o remédio que ele está te receitando? Fazer o que ele Mas você não vai pedir para ver o diploma dele? Não. Você não vai pedir para saber onde ele estudou, com quem ele fez residência, quantos pacientes ele atende por dia? Não, você simplesmente, alguém te indicou aquele médico, ele já é uma autoridade na sua concepção, e o que ele te receitar, você vai de olhos fechados abraçar. Sim. Por que com Deus vai ser diferente? Se ele criou o médico, e ele nos criou na sua imagem e semelhança, ele sabe exatamente a nossa estrutura espiritual e o que é bom e o que é ruim para ela. Então, nós também não temos o direito de questionar muito. Nós temos o dever de questionar para que a nossa mente se amplifique. Mas em nenhum momento questionamento de desconfiança da veracidade e da bondade infinita que está vinculada a essas orientações. Porque o judaísmo nada mais é do que uma série de orientações, não do médico dos médicos, do Criador do céu e da terra, do nosso Pai que mora lá em cima, Avinu Sheba Shamayim, que nos criou na sua imagem e semelhança e que nos ama mais do que qualquer outra pessoa da face da terra. Então, quando a gente se conecta com esses preceitos, óbvio, vamos questionar no sentido de abrir a nossa mente e entender a essência que existe por detrás de cada fundamento, de cada preceito, de cada vivência, de cada mandamento. Mas não questionar a nossa certeza absoluta de que eles são para o nosso bem. Não é à toa que o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, escreve que os mandamentos não podem ser traduzidos como mandamentos. Ele escreve que as mitzvot, que a tradução literal é mandamentos,
ele escreve como etzot, conselhos. Conselhos para uma vida plena. Como se fosse um manual de instruções do fabricante lá em cima. Então o judaísmo é um modo de vida. Rabi, você nunca questionou? A gente questiona quando a gente não entende. A gente questiona quando as coisas saem do roteiro. A gente questiona quando o script que a gente imaginava acaba não acontecendo. Mas quando mais amadurecemos, quanto mais alimentamos a nossa fé, o questionamento ele desaparece. Desaparece mesmo? O questionamento ele se transforma num vínculo. Por quê? Porque são nesses momentos de escuridão que nós nos aproximamos dele como jamais nos aproximamos. São nesses momentos quando o roteiro, quando as coisas saem do roteiro e nós somos surpreendidos, é nesse momento que a fé entra em vigor. É nesse momento que o cenário diferente nos mostra novos horizontes. E nós estávamos com a visão limitada àquele roteiro, àquele caminho específico, e nós descobrimos que de repente existem outros caminhos. E são esses novos caminhos que nos levam a patamares que nós não chegaríamos se não houvessem essas mudanças de percurso. São nesses momentos que nós descobrimos que a escalada, a trajetória, ela vale mais do que a meta em si. São nesses momentos de fé que nós sentimos uma conexão que seria difícil de sentirmos quando as coisas vão bem, quando tudo flui, quando não existem imperfeições, quando não existem ramificações, quando não existem adversidades. Não é à toa que um grande cabalista uma vez falou: não existe nada mais completo do que um coração quebrado. Porque isso faz com que o ser humano chegue em níveis espirituais que ele não chegaria. Quando você consegue identificar que você tem uma dependência maior e que você está fragilizado e que o caminho nem sempre é o que a gente planejou ou que a gente imaginaria que pudesse ser, é quando você tem que fazer, e aí você me explica já, que é o que realmente eu quero saber, o que é a Jornada do Leão. A Jornada do Leão é uma das mentorias do Rav Sani, que vem fazendo muito sucesso. Já estamos indo para a 5ª turma, querido. Caramba, eu não sabia disso não. O Robertinho pesquisa o convidado da 5ª turma da jornada, onde eu escolho. São mais de 300 aplicações. Pô, mas esse nome é muito forte, hein? Jornada do Leão. Do Leão. Reinando em sua vida. Pela ótica da Kabbalah milenar judaica, você vai reinar na sua própria vida. Vai descobrir o seu propósito. Você vai ser quem você foi criado para ser. Você vai conseguir optimizar os seus dons e suas qualidades de verdade, como você jamais imaginou, direcioná-los em prol de um legado e de uma missão específica que só você pode concretizar e mais ninguém. A riqueza dos valores milenários judaicos em prol da alta performance na sua vida pessoal, nos negócios, para que você alcance esse reinado que a Jornada do Leão está proporcionando para os nossos mentorados, mas são mais de 300 aplicações. Dessas 300, eu seleciono 30 empreendedores. Pelo formulário a gente lê, a gente vê realmente se a pessoa está com o coração aberto. Se ela está no momento da vida dela que ela vai conseguir absorver esses conceitos e vai conseguir alcançar a transformação que ela merece. E desses 30, nós colocamos em uma sala de Zoom, todos eles, comigo, ao vivo, durante 6 encontros. Cada encontro é um módulo. E no final, o encontro presencial é emocionante. Onde os depoimentos da Jornada do Leão que você pode encontrar no link da bio no Instagram dizem por si só o efeito e o impacto que a riqueza dos valores milenários judaicos podem lhe proporcionar. O impacto que elas podem gerar na sua trajetória. Porque esse processo seletivo ele faz com que o grupo, esses 30 empreendedores, sejam 30 empreendedores que nós escolhemos a dedo. Então, além deles se conhecerem, além deles trocarem oportunidades, além deles se conectarem com os módulos de uma maneira ao vivo, onde eu respondo todas as questões do módulo em tempo real,
quando eles recebem os PDFs, quando eles recebem os kits, quando eles recebem os materiais de apoio, o encontro presencial é uma experiência inexplicável. Vocês precisam assistir o depoimento dos próprios leões que já participaram da jornada. Esse conhecimento milenar que os judeus carregam, né, o judaísmo traz, ele é com certeza um sucesso. É validado. Visto ele foi validado durante milênios. Sim. Porque você lê um livro, você gosta de ler, que eu sei. Como é que você vai comprar um livro sem ler sobre o autor? Ninguém compra o livro sem olhar quem é o autor, o que ele já escreveu. Qual que é a reputação dele? Ele tem propriedade para escrever esse livro sobre esse tema? É a primeira coisa que nós fazemos antes de comprar um livro. Sim. Agora, quando eu venho, ou na Jornada do Leão, ou na Ravsani Academy, ou numa mentoria individual, e trago um provérbio do rei Salomão. O rei Salomão, a sabedoria do rei Salomão. Tem alguns módulos na Ravsani Academy só sobre a sabedoria do rei Salomão. É o rei Salomão, o mais sábio de todos os homens da face da terra, que já existiram, que existem, que virão a existir. Ele pediu sabedoria. Foi um dos principais reis da história do povo judeu. Foi um homem que trouxe a paz mundial por intermédio das suas alianças. O seu reinado foi um reinado impecável. Ele construiu o templo, o Beit HaMikdash, o que o rei Davi não construiu. O seu filho Salomão construiu. O Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém, que nada mais é do que uma morada para a presença divina aqui na terra. Onde, de uma certa maneira, todos os povos e todas as nações usufruíam da energia e das influências positivas que essa casa proporcionava para toda a humanidade. E eu trago do hebraico original, aliás, o Ricardo Ventura me perguntou recentemente, mas se eu não estudar no hebraico original, eu não vou? Não. Porque a Torá ela foi dada no hebraico original. A luz, a essência, está no hebraico original. A tradução não vale? A tradução, você vai se perder muito. Perde, mas assim? Muito. É igual pegar uma Ferrari e andar na primeira marcha. Porque a Torá ela foi dada no hebraico original para o povo de Israel. Então nós extraímos isso do hebraico original, numa linguagem acessível a todos, um provérbio do rei Salomão. Quer dizer, é impossível você não ser impactado por uma frase salomônica do hebraico original numa linguagem acessível para o momento que você vive hoje. E isso na Ravsani Academy nós conseguimos proporcionar para todos, democratizando a luz das escrituras sagradas pela ótica da Kabbalah milenar. Ele já vai assinar a Ravsani Academy. Eu estava vendo você lendo lá. Mas é validado, entendeu? Mas eu sei, mas quando você vai ler no original, você lê tipo da direita para a esquerda. É? Sim. O hebraico é você ler da direita para a esquerda. Caraca. No português, da esquerda para a direita. Sim. Mas as letras também é um outro alfabeto. E lá você tem vários comentários ali junto. Ou não? Você tem vários comentários. Porque Deus ele se revelou no Monte Sinai há mais de 3.300 anos atrás, pela liderança de Moisés, 49 dias depois do povo judeu sair do Egito, os 10 mandamentos. Moisés recebeu toda a Torá, tanto a escrita como a oral. Só que a oral, por preceito, só podia ser transmitida oralmente, de pai para filho, de mestre para aluno. Sem a explicação oral, é impossível entender a Torá escrita. Não é verdade? Porque elas foram dadas ao mesmo tempo. Uma condicionada à outra. A parte mais mística, esotérica, a Kabbalah também Moshe recebeu no Monte Sinai. E tudo isso foi sendo transmitido de pai para filho, de mestre para aluno, oralmente. Por que oralmente? Para que o texto seja decorado e isso jamais se perca, essa energia não se perca, essa emoção não se perca. Porque quando você escreve, o estudo fica de uma maneira mais frio. Se eu esquecer, eu posso guardar o livro, pegar, abrir de novo e ler de novo. Não, quando você tem que decorar, porque por preceito você tem que transmitir isso oralmente, então o fervor na transmissão, o fervor na interiorização é muito maior. Só que um grande sábio, chamado Rabi Yehuda Anassi, ele chegou na conclusão, validada pelos nossos sábios, que era necessário, chegou o momento de escrever, porque senão ela ia ser esquecida. A tradição ia acabar. E aí foi compilado o Talmud, que é o compilado das Mishnayot,
os 6 volumes Shishá, Sidrei e Mishnah, e o Talmud são as Gemarot que explicam os textos das Mishnayot. E aí, a partir desse momento, surgem as explicações, os comentaristas. Por exemplo, Rashi, que viveu na França, o principal comentarista da Torá. Tosfot, na Gemara, trazendo o seu prisma, trazendo as suas respostas, trazendo a sua luz. E os principais comentaristas foram levados em consideração na compilação do Shulchan Aruch, do Código de Leis, que foi compilado pelo Rav Yosef Karo, aonde, o que é Shulchan Aruch? É a mesa posta. Todo judeu já sabe exatamente qual que é a lei na prática, mas como chegaram nessa conclusão, os legisladores? Se baseando na maioria dos comentaristas do Talmud. A lei foi eternizada de acordo com a maioria. E a partir do momento que o Shulchan Aruch ele é compilado, nada se diminui e nada se adiciona. Óbvio que existem comentaristas do Shulchan Aruch, mas que nos ajudam a entender o Shulchan Aruch, que nos ajudam a entender por que ele chegou naquela conclusão. Qual foi o pensamento que ele utilizou para chegar até aquele veredito. O rabino Yosef Karo, o autor do Shulchan Aruch, incontestavelmente. O Remá leu, um rabino dos judeus Ashkenazim, que viviam na Europa, ele leu, começou, não escreveu um novo, escreveu as suas observações no que divergia entre os Sefaradim e os Ashkenazim, mas essa Torá agora ela é imutável. Surgem novos livros. Por semana em Israel, acho que são publicados dezenas de livros por semana, de filosofia judaica, de moral e ética, como entender o que já foi escrito no Talmud, a sugiot, os debates, os dilemas. Novas formas de entendimento? Novas maneiras de entendermos o que os comentaristas pensaram, certo, o que levaram certo. eles a chegarem naquelas conclusões. Isso tudo abre a nossa mente de tal forma que os coreanos queriam traduzir o Talmud para o coreano. Pesquisem essa matéria no Google. Por quê? Eles chegaram na conclusão, peraí, alguma coisa tem ali? Porque os judeus estão ganhando a maioria dos prêmios Nobel. 26% dos prêmios novos pertencem a judeus. E os judeus são 0,0001 da população mundial. Como é possível que eles tenham 26% dos prêmios Nobel? Então vamos traduzir isso para o coreano. Mas não é assim. Isso não vai proporcionar para eles uma receita mágica. O povo de Israel recebeu uma missão. Uma missão de levar essa luz para toda a humanidade. Igual o profeta ele escreve no Tatich Leor Lagoim, eu colocarei vocês como uma luz para todas as nações. Quando Moshe recebe a Torá no Monte Sinai e o povo judeu aceita essa Torá, Na'aseh v'nishma, faremos e ouviremos depois o que está escrito, ou seja, isso é uma demonstração de fé. A gente nem quer ler o que está escrito, a gente já aceita porque a gente confia no médico dos médicos. Se ele está dando, é sinal que é bom. Se ele está nos presenteando, é sinal que é um bom produto. Igual ele mesmo falou, que lekach tov natat lachem. Eu estou dando para vocês um bom produto. Vale a pena aceitar. Então, o povo judeu se compromete com a vida naquele momento. E até hoje luta pela sua sobrevivência. Sim. E até hoje luta para que essa chama continue acesa nas casas de estudos, nas sinagogas. E por intermédio, hoje, da tecnologia, nós estamos conseguindo compartilhar a luz do judaísmo. E dentro do Instituto Rav Sani, de Comunicação e Cultura Judaica, numa linguagem acessível a todos, com leveza, com irreverência, mas sem perder a autenticidade e a originalidade, sem adaptações, sem reformulações. É uma missão de vida, querido. Sim, é uma missão e principalmente para quem tem não vou dizer o fardo, mas para quem tem a responsabilidade de levar, talvez a mais importante missão que alguém já recebeu. Como nação, sim. Como nação, sim. Isso é mérito dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, eles foram testados. A vida deles não foi uma vida tranquila. Pelo contrário, esses testes que extraíram deles a capacidade deles serem nomeados patriarcas. E por serem patriarcas, o pai ele transmite para o filho características. Sim. Cor de cabelo, altura, cor de olho, mas também existem pais espirituais. Eles são nossos pais espirituais. O DNA do povo judeu nasce ali. Essa força, essa resiliência, tudo isso nasce por intermédio da vida comprometida com esses valores,
de Abraão, Isaac e Jacó, Sará, Rivká, Rachel, Leá, são os nossos heróis. Hoje em dia a gente tem, você já falou, a gente tem a internet, a gente Tecnologia a nosso favor. Tecnologia. Sim. Mas eu não sei se talvez por eu não saber como encontrar, não procurar da melhor forma, eu não vejo muita gente se pronunciando ou... Não, o Rav Sani você segue. Sim, mas entende que é uma coisa mundial? Sim. Essa missão de vocês não é de um país ou de um continente. Não, é mundial. É de um mundo inteiro. Chegou a hora de compartilhar. Com a internet possibilitando. Imagina, eu abri aqui meu Instagram, tem 4 milhões e 200 mil pessoas que acessaram no último mês. É um bom número, hein? Muitas pessoas. É um bom número. Mês, de forma orgânica. É um bom Então, como não usar isso para o bem? Como não usar isso como um megafone para levar a alegria, para levar a sabedoria, para levar a inspiração, para levar o modo de vida judaico como fonte de inspiração para essas milhões de pessoas? Eu não entendo por que as pessoas não aceitam, assim, sabe? Eu conversei com o Rabino recentemente e ele falou uma das coisas mais legais, assim, que eu já escutei em questão de religião, que o propósito do judaísmo não é a gente melhorar para depois ir para um paraíso. É fazer disso daqui um paraíso. Isso aí foi... Claro. Isso foi sensacional, assim, né? Isso é tão válido, porque Deus poderia nos criar já no Gan Eden. Sim. Por que você nasceu aqui com um corpo físico, com uma existência física? Ah, ok, nós temos esse período para plantarmos, nós temos esse período para acumularmos méritos, nós temos essa oportunidade que é o presente da vida. Uhum. Mas por que não nos criarmos já lá, para que a gente já imediatamente recebesse a recompensa? Porque o papel da humanidade e do judaísmo, no caso o judaísmo não é transformar o mundo num lugar mais judaico, e sim um lugar mais humano. Nós não somos proselitistas, nós não queremos converter todos ao judaísmo. Se você não é judeu, se você não pensa como nós, você não vai ser salvo. Isso não existe dentro da cultura judaica. A salvação é para todos. Para todos. Judeus e não judeus, abraçando os preceitos milenares. No caso, o povo de Israel, 613 preceitos. O não judeu, 7 mitzvot, Mibnei Noach, dos descendentes de Noé, que é toda a humanidade descende de Noé, e todo o povo judeu descende de Abraão, o primeiro judeu da face da terra. Mas a meritocracia, ela só existe num âmbito de existência, num âmbito onde o corpo e a alma, por um determinado período, eles estão unidos, que é a nossa vida. O corpo puxa para um lado e a alma puxa para o outro. Nós abrimos mãos de muitos benefícios imediatos em prol do quê? Dos nossos valores. Uhum. Um comportamento onde tudo é permitido até que Deus proíba. Mas esses limites, eles são essenciais para uma vida significativa, qualitativa e prazerosa, inclusive. O prazer está no equilíbrio. Você vai numa sorveteria, aquelas sorveterias gourmet que você pode pôr tudo no sorvete. Põe tudo no sorvete para você ver se tem gosto de alguma coisa. Horrível. Tem gosto de nada. Não vai sentir gosto nenhum. Vai pôr a farofa, os M&M's, o confete, o granulado, o biju, vai pôr tudo. Não vai sentir gosto de nada. Porque o prazer está no equilíbrio. Mas a humanidade hoje está caminhando para isso, né? Infelizmente. Eles querem colocar tudo. Tudo. A humanidade hoje está nesse E a mundo. crise existencial gera o quê? Depressão, suicídio, lares destruídos, problemas na educação dos filhos. Sendo que, se nós abraçássemos na medida certa, no momento certo, igual a Torá brilhantemente nos aconselha, tem hora para tudo, o rei Salomão escreve. Davar beitó matov, ele escreve, tudo no seu tempo é bom, e tem tempo para tudo na vida. Então, essa mentalidade, ela é crucial, ela não é mais necessária, ela é vital para que nós possamos atingir esse equilíbrio que gera o prazer, que gera a alegria, e que faz com que nós cheguemos nessa conclusão, de que a bondade infinita, ela nos colocou nesse plano físico, para que nós, por intermédio dessas tentações, desses testes, nós possamos evoluir como seres humanos, imitarmos os seus caminhos,
Porque isso só é possível aqui. Praticar a bondade só é possível aqui. Abrir mão só é possível aqui. Lapidar o caráter só é possível aqui. Doar só é possível aqui. Até o último suspiro você tem essa oportunidade. Depois acabou o tempo. O que você fez e são seus méritos para toda a eternidade. Mas é fruto do seu esforço que o prazer será inigualável. Por isso todo esse contexto. Rabissani já escutou uma história do rei Salomão da criança? Já escutou essa história? Sim, essa eu acho que é uma das mais notórias. Comprova né, a sabedoria fora da curva disso. De metade pra cada, né? E aí a mãe verdadeira falou, não. Não, pode ficar com ela. Sim. Pô, o dia que eu escutei isso aí, eu fiquei todo arrepiado. É maravilhosa essa história. Sim. Você sabe outras histórias, assim, do rei Salomão, assim, que mostram momentos de sabedoria? Olha, o rei Salomão, Shlomo HaMelech, ele escreve em Kohelet. Kohelet ele escreveu no final da sua vida. Ele escreve o seguinte, algo muito forte, dá até arrepio de falar. Ele escreve o seguinte em Kohelet. Eclesiastes. Hevel Havalim, Amar Kohelet. Hevel Havalim Akol Havel. Futilidade das futilidades, disse o Kohelet, né, o autor do livro. Que Kohelet vem de Leakel, né, ele compilou muita coisa naquele livro. Hevel Havalim, futilidade das futilidades. Akol Havel, tudo é futilidade. Como é que ele fala uma coisa dessa? Sendo que Deus criou o ser humano, na sua imagem e semelhança, Deus criou o universo, Deus criou o céu e a terra, ele escreve que a criação dele é boa. Vayar Elohim Kitov. E viu Deus a sua criação e falou, é bom o que eu criei. Então existe uma discussão entre Salomão e Deus? É futilidade ou é bom? Deus falou que é bom e Salomão não é tudo futilidade. Como é que Salomão vai discutir com Deus? Aqui está concentrada a sabedoria salomônica que você vai se arrepiar. Salomão, depois de tudo que conquistou, como rei, como monarca, que tinha acesso ao luxo, ao prestígio, às honrarias, ele chega na conclusão que tudo isso é futilidade. Mas espera aí, Deus falou que é bom. Sim, é bom quando você vincula todo esse materialismo a um propósito maior. Quando você vincula todo esse materialismo a uma causa nobre. Quando você vincula todo esse seu sucesso direcionando em prol de um legado, em prol de algo significativo para com a humanidade. Aí é bom. Mas quando você utiliza tudo isso apenas pelo prazer vazio, é futilidade. É fútil. É fútil. Não vai te levar a lugar nenhum. É um círculo vicioso. É igual tomar água com sal, achando que você vai matar a sua sede. Futilidade das futilidades. O palco do show da vida é maravilhoso. Desde que você tenha um bom roteiro e bons atores. E desde que você saiba exatamente qual que é o seu personagem. Para que você veio? Qual o seu propósito? Isso só é possível se conectando com esse âmbito espiritual, conhecendo cada vez mais o seu Criador, se conectando com ele de uma maneira inigualável, que só a Torá consegue proporcionar isso para o ser humano. Só a Torá consegue transformar a natureza humana. Existem muitos discursos bonitos. Existem muitos discursos maravilhosos. A Alemanha nazista, no seu início, mostrava fotos do Imar Shemov Zichro, não quero nem falar o nome dele, Adolf Hitler, que assassinou 6 milhões de judeus simplesmente pelo fato deles serem judeus. Mulheres, crianças, idosos, colocaram eles nas câmaras de gás, eliminaram as provas. Meus avós são sobreviventes de todos esses horrores. E não só os judeus, homossexuais, negros, ciganos. Fotos desse alemão, desse Adolf Hitler, fazendo carinho num cachorro, dando comida na boca do cachorro, mostrando, olha só como nós somos a raça correta, como nós somos uma raça superior, ariana, como nós vamos purificar a humanidade desses ratos judeus. Ele usou a comunicação e o seu poder de persuasão para cegar a Alemanha e introduzir um discurso manipulador que fez com que o mundo silenciasse a esses horrores. Um dos períodos que mais envergonha a história da humanidade é o período da Alemanha nazista. Mas quem vê a foto, olha só como eles são corretos, estão fazendo carinho nos cachorros, estão dando comida para os animais, são organizados, são pontuais, são sistemáticos.
O futuro do nosso país depende deles. Dessa reestruturação, dessa reorganização da nossa nação. Discursos bonitos nós vamos escutar. Mas o mundo não muda com as nossas falas. O mundo muda com as nossas atitudes, com os nossos resultados, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com o nosso exemplo. Com o nosso exemplo. Agora, a única força espiritual que existe na face da Terra, que transforma uma pessoa egoísta em generosa, que transforma um preguiçoso numa pessoa mais ágil, que transforma uma pessoa nervosa, explosiva, numa pessoa mais tranquila, é a Torá. Só a força espiritual tem a capacidade de transformar a natureza humana. A Torá tem resposta para tudo. Foi isso que me trouxe para o rabinato. Tem uma frase na Ética dos Pais, a forba de kulaba. Revira ela de cabeça para baixo, que você vai encontrar todas as respostas do mundo nela. E tem todas as respostas. Eu encontrei todas as respostas. Para todas as minhas dúvidas. E foi uma paixão que fez com que eu me comprometesse com a vida no sentido de compartilhar essa doçura que me encantou com outros jovens no futuro. Lá tem as respostas do o porquê aconteceu o Holocausto. Claro. O porquê seus avós sofreram. Claro. Tem resposta? Claro que sim. Nós não acabamos de falar que todas essas maldições que nós lemos na porção semanal de Kitavô, qual foi a mensagem inicial que eu trouxe aqui para o nosso podcast? A responsabilidade, ela faz com que o reflexo das nossas atitudes tenham efeitos colaterais. E quando a Torá é explícita, não serviram o Eterno com alegria, não colocaram ele como uma prioridade. No caso da destruição do templo, do segundo templo, a culpa é nossa. Sinat Hinam, no segundo templo ele foi destruído pelo quê? Pelo ódio gratuito. A Torá é clara quando o resultado ele é incompatível com a realidade. Os sinais começam a aparecer com o objetivo de fazer com que a reflexão, a interiorização, o retorno, o arrependimento faça com que o mundo regresse para aquele status espiritual mais elevado. Nós não alegramos o nosso Pai, por isso que aquilo aconteceu. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Não é à toa que quando a Torá ela escreve Kol dor shelo nivna beyamav keilu nechrav beyamav, toda geração que o templo não foi reconstruído, é como se ele tivesse sido destruído naquela geração, porque ainda nós não retificamos o erro que fez com que ele fosse destruído. No caso, o ódio gratuito. O ego hoje é o principal inimigo da humanidade. Vocês já pararam para pensar nisso? O ego não é o responsável por todos os conflitos, por todos os problemas, por todos os atritos. Se nós diminuíssemos um pouquinho o nosso ego, tudo ia encaixar como Lego. Eu costumo falar. Se nós aprendermos a diminuir o nosso ego, tudo se encaixará como Lego. O ser humano precisa entender que quando ele quebra qualquer barreira da sua tendência carnal, isso faz com que ele atinja o prazer espiritual inigualável. Os prazeres da carne, eles são muito tentadores, mas eles têm começo, meio e fim. E as pessoas não são felizes. Todos aqueles que conquistaram o que a humanidade determinou, que é, olha, quem conquistar vai ser feliz de verdade. Por que eles não são felizes? Pessoas que tomam remédios para depressão, mas são muito bem-sucedidos financeiramente. 2, 3 carros na garagem, patrimônio de bilhões, de bilhões. Por que ele está insatisfeito? Por que ele está triste? Por que ele toma medicamento para dormir? Por que ele toma antidepressivo? Por quê? Não falta nada. Falta o principal. Existe um buraco. Vou contar uma história que o meu mestre me contou. Meu mestre em Israel, que Deus incumpride os seus anos de vida, ele me contou o seguinte, que um dos grandes líderes espirituais, o irmão dele saiu do caminho. Mas ele nasceu num lar judaico. Então o Shabat, você sabe o que é o Shabat? O Shabat é quando nós na sexta-feira no pôr do sol, a siesta de vocês. Paramos tudo. Deus criou o mundo em 6 dias
No 7º dia ele parou de criar. Descansou. Então nós também no 7º dia paramos de criar, testemunhamos que ele é o Criador e descansamos e trazemos um dia repleto de vivências, espiritualidade, uma conexão. Nós nos desconectamos para nos conectarmos com a nossa verdadeira essência. Esse é o Shabat. Ele cumpriu o Shabat com seus familiares. Ele vivenciou o Shabat. As rezas de Shabat, as refeições de Shabat, a atmosfera do Shabat. Só que ele largou, num determinado momento ele largou tudo. Chutou o balde. Ele deu um depoimento para a imprensa israelense. E ele disse, olha, com todos os prazeres mundanos, que eu acho que eu já experimentei de tudo, como eu já cumpri um Shabat, nenhum deles se compara ao prazer que eu senti vivenciando esse Shabat com a minha família há décadas atrás. Ficou um buraco no meu coração, que nenhum prazer material conseguiu preencher esse buraco até hoje. Porque nós somos seres espirituais. A nossa alma veio das alturas e ela quer se conectar com as alturas. Não adianta você dar para um príncipe, para uma princesa, o dogão do Betão aqui da esquina. Não vai querer. Ele quer caviar, porque ele está acostumado com a comida do palácio. A nossa alma também está acostumada com a comida do palácio. Do trono celestial lá em cima, de onde ela veio. Então, nutra a sua alma assim como você nutra o seu corpo, que você vai vivenciar a verdadeira alegria aqui na Terra. Confia em mim, confia em mim. Confia no seu rabino aqui. Vale a pena então, o teste. Se eu começo a seguir os conselhos, as Aliás, orientações... ele queria se converter, né? Exato. Eu quero. Eu E falei ele, que... como ele quer, qualquer um que quiser, porque foi o que eu falei, não basta a gente querer. A gente precisa de entender, a gente precisa de sentir, de se alimentar com isso. É um alimento realmente. Sim. Eu acredito. O querer não é suficiente. Não, olha, o querer. Ou o querer é o suficiente. Em davar omed bifnei haratzon, nada superará a sua força de vontade. Mas não pode ficar só na vontade. A vontade precisa estar acompanhada de atitudes. Claro. E de hábitos. Quem você é, se não os hábitos que você pratica diariamente? No caso da conversão, ela é viável, mas existe um processo. E nós não queremos converter o mundo, igual algumas outras culturas fazem questão. E se você não se converter, você não presta, você não vai ser salvo. Não. O judaísmo não é uma fé proselitista. Mas se, porventura, alguém quer se converter, é possível, desde que seja por livre e espontânea vontade. Sem interesses matrimoniais, igual eu já vi muito. Sem interesses financeiros, igual eu já vi muito. É preciso se fazer essa análise para detectar que a vontade é genuína. E depois de um bom tempo de preparação, onde você provou que você realmente quer, esse procedimento ele é concluído lá em Israel, onde se encontra a mais alta corte rabínica do mundo, para que a conversão seja incontestavelmente válida nos 4 cantos do mundo, para o bem da pessoa, inclusive. E aí ele é um judeu, depois 100%. 100%. No caso dos homens, ele precisa fazer a circuncisão. É nesse momento que a gente vê se ele quer mesmo, se ele quer de verdade. Eu vi você falando sobre isso, assim, só que e depois a pessoa, ela emerge nas águas do mikve. Sim. Ela recebe a sua alma judaica. É válido, mas tem que se respeitar esse procedimento. Ruth, já ouviu falar de Ruth, a moabita? Ela se converteu ao judaísmo. E quem saiu dela? O rei Davi. E o Messias vai sair de quem? Da linhagem davídica. Davi. Então veja, mas a conversão dela é 100% válida. Então, se o rei Davi saiu dela e o Messias vai sair do rei Davi, a conversão dela é 100% válida. Itró, o sogro de Moisés, se converteu. Existe o conceito de Giur, mas é um conceito que precisa ser respeitado. E não está sendo respeitado, está sendo banalizado por muitos. Sim. E isso é lamentável, isso é triste. É difícil fazer uma conversão genuína, assim. Não. Eu fiquei pensando sobre isso, assim. Olha, eu tenho quantos anos de rabinato só na prática? Eu fiquei 12 anos em Israel me preparando. Quando eu cheguei, eu tô mais de 16 anos atuando como rabino só no Brasil. Quantas cartas de conversão eu fiz? Quantas? Uma só. É difícil, velho. Porque eu senti naquela pessoa que realmente ela provou que ela queria de verdade. Existem muitos que querem por interesse, não é verdadeira essa conversão. E mesmo assim,
pode ser que você esteja errado, né? No caso dessa pessoa, não me equivoquei. Não Não me equivoquei. equivocou. Ela segue o judaísmo à risca. Então, mas então você concorda 100% Ela comigo que é concluiu em difícil Israel, demais. É difícil demais. Por exemplo, Tem que a gente, querer de verdade. A gente tava falando aqui 30 nos anos, bastidores. Mas é possível. Eu tenho vontade de ser possível, judeu. mas não precisa. Porque é alegre, é tudo. Mas será que eu tenho vontade de forma genuína? Ou será que eu Então. tenho um interesse por trás disso? Eu acredito que eu tenho interesse por trás disso, entendeu? Eu tenho a maior paixão. Eu tenho- Não é só pela alegria, né? Nada, é pela sabedoria que vocês carregam. Não, sim. Sabe, vocês conseguem transmitir a sabedoria, Mas mano. você Isso é concorda, mágico. Robertinho? Você concorda que existe um interesse? Lógico que Na tem. maioria dos casos? Maioria sim. Lógico Por que exemplo, tem. Maioria sim. eu quero ser um judeu lógico que porque tem. um interesse da minha parte? Tem um interesse. Né? Eu vejo que a gente até falou no começo de prosperidade. Você falou, não existe uma prosperidade judaica. Existe o conceito da prosperidade Existe como uma um todo. prosperidade. É, né? existe um caminho, Só que, um caminho. pra mim, o judaísmo acabou apropriando da prosperidade porque Talvez todos é um rótulo, os judeus é. são prósperos. Todo Todos os judeus Não, são prósperos. O judeu vive por princípios. Eu sei, sim, E isso é uma sim. consequência. É uma consequência. Mas todos os judeus são prósperos. Agora, não, existem judeus pobres. A comunidade é muito unida. E o assistencialismo é presente. E eles não, e isso não é notável. Mas existem, claro que existem. Mas isso é prosperidade também. Isso- então, é isso que eu Isso quero é enfatizar. prosperidade. Vale É isso que eu quero mais. enfatizar. Essa vale É mais. É isso que eu quero É. enfatizar. Esse miserável, no âmbito material, ele pode ser mais rico do que muitos membros da revista Forbes. Porque é uma questão de valores, é uma questão de princípios, é uma questão de mentalidade. Essa é a verdadeira prosperidade. E existe um caminho. E o judaísmo, ele, por ser baseado numa revelação única na história da humanidade, onde um povo vivenciou milagres como um povo, eu acredito que nenhum povo vivenciou milagres como o povo de Israel. Então isso gerou, Sim. dentro da nossa essência, uma resistência, uma maneira de viver a vida, uma maneira de enxergar as dificuldades como oportunidades, uma maneira de tentar sempre trazer a solução e não perguntar por quê, e sim como eu posso extrair a luz desse cenário, por mais escuro que ele seja, faz com que os resultados sejam extraordinários. Mas o que nós queremos deixar claro é que você não precisa se converter. Você vai cumprir a tua missão na Terra mesmo não se convertendo, mesmo sendo um não judeu. Não precisa se converter para ser salvo, não precisa se converter para concretizar a sua missão. Pelo contrário, você vai concretizar a sua missão. Você nasceu no lugar certo, na família certa, você convive com as pessoas certas e você está passando pelas adversidades corretas que vão extrair do seu interior todos os dons adormecidos necessários para você prosperar e ser quem você foi criado para ser. Essa é a mensagem que precisa ficar clara, entendeu? Essa é a mensagem. E por isso que o podcast Três Irmãos, ele vem democratizando todos esses conteúdos aí, já estão com um canal muito bom, né? Sim. Você que criou? O Robertinho. Robertinho é mineiro, né? O Robertinho é mineiro. Hoje eu quero aprender a receita do pão de queijo verdadeiro mineiro. Eu posso te apresentar a pessoa ideal para fazer isso. Mas o verdadeiro. Sim, é porque eu não sei já fazer tentei quase fazer. nada. A gente mas eu pode conheço levar as você lá pessoas. para Araguari para tomar um café, né? Eu já Um café com rabino. Já tentei fazer É, café mineiro. Moído Isso. na hora? exato. Café mineiro, Ali, ó, pão no de quintal. queijo na O hora, que é o café? com ovo Eu já não caipira. posso falar, o parceiro ainda não fechou. Ainda não posso falar o nome do parceiro. Mas um ainda não café com fechou. rabino é sucesso lá, ué. Sucesso. Tem certeza. público? Pô, Vamos fazer uma imersão. claro. Acabar lá Pô. nos negócios lá em Araguari. Araguari. Lá é Uberlândia, pode falar Berlândia. Berlândia é encostadinho. É assim, o Cabeleira falou que Araguari é menor, nem é. Depende, talvez o número de população, mas não sei se a área territorial Araguari é maior, mas se não for maior também Araguari é mais alto. Vale do mesmo Eu jeito. nunca consegui entender esse conceito, assim, pra mim. querido. A Torá era o livro com todas as respostas e de repente eu descubro a Kabbalah. Kabbalah é a um maneira livro também? é a maneira mais profunda de você interpretar o que está escrito na Torá. Kabbalah em hebraico é recibo. Se você entrar numa loja em Israel, pediu a notinha, o recibo. A Kabbalah, tem letra Kabbalah, Bakashá? Me dá o recibo aqui, por favor. Entendi. Recibo, porque, de novo, tudo isso Moisés recebeu também no Monte Sinai. É a maneira mais profunda, mais mística de extrair as mensagens que estão presentes nos textos das escrituras sagradas.
E como falamos, é impossível você interpretar ela sem a Torá oral, sem a Kabbalah, sem os Midrashim, sem toda essa sabedoria que, propositalmente, como preceito, oralmente era transmitida de pai para filho, de mestre para aluno. Então a Kabbalah, ela te proporciona a visão da essência de cada elemento da natureza e como Deus se relaciona com a sua criação. E como nós podemos nos conectar e fazermos com que a criatura e o Criador estejam cada vez mais próximos. Essa é a Kabbalah. E só existe uma. Só existe um judaísmo. Só existe um Criador, que é o meu Deus, é o seu Deus. Nosso Deus. Pai. Nosso Deus. Todos nós fomos criados na imagem e semelhança dele, todos nós temos dentro da nossa alma uma partícula divina que saiu dele quando ele nos soprou a nossa alma que nos deu a vida. E Cristo, Rabi? Vocês não acreditam em Cristo? Não como entidade divina, não como filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não mas como a presença dele na Terra... Não como Messias. Como homem, ele existiu. Nasceu e morreu. Como homem, ele existiu. Nasceu e morreu. Mas ele era um profeta maior. Mais um irmão. Mais um irmão. Respeitamos todas as religiões. Respeitamos todas as culturas. Mas o judaísmo possui critérios claros no que diz respeito ao Messias, no que diz respeito a um profeta, no que diz respeito às suas aptidões e à missão que ele veio desempenhar. E a partir do momento que ele morreu, tudo isso já não tem mais nem sentido falarmos sobre. Querido, vocês são amigos há quanto tempo? 35? Não é possível. Você tem quantos anos? Eu tenho 44. 44. E vocês são amigos há 35 30 anos. Como é que, como é que nasceu a ideia do podcast? Porque é um podcast recente, mas que está indo muito bem. Eu vi os números de vocês. O que você... Cara, Rabino é um comunicador sensacional. O que você deve o sucesso dos Três Irmãos Podcast? Ele já vai responder isso logo depois de um breve intervalo. Então, a hora que você falou do nosso... Claro, quer falar do maravilhoso. Não, quero falar sobre o seu programa, exatamente. Porque quando você falou aqui da gente sobre o nosso que está tendo sucesso e tudo mais... Mas está tendo, eu vi os números de vocês. Sim. Por pouco tempo de existência, vocês estão batendo bons números. Mas você tem aí inclusive, hoje a gente bateu 190 mil inscritos. 190? No YouTube. Vocês fazem a exibição desse nosso episódio em live, formato live, querido? Vai como estreia no YouTube. Vai como estreia. E quantas pessoas assistem na estreia? Depende muito do dia. Mas depois E depois tem os cortes, tudo. Dessa nossa conversa até agora o Pedro já marcou vários cortes. Já tem bons cortes, né, Pedro? Já tem. O Pedro marcou vários ali. Bons cortes. Marca a gente. Depois dessa aula, né, tem que ter. Você vê que o Pedro tá feliz, ele tá compenetrado. Não, e ali você não sabe, ele tá fazendo aqui, ele tá mudando as câmeras, ele tá anotando o momento dos cortes e o que foi falado no corte, o tempo disso, e do lado ele tá jogando videogame. Ele tava... Marca a gente pra gente fazer collab. Rabsani, eu vou marcar um próximo episódio com você. Vamos. Que eu sei que você também tá... Eu tenho, porque nós tivemos um evento hoje que se postergou, e a gente tem ainda mais algumas agendas. Mas vamos fazer o seguinte, esse foi só o primeiro de vários. Vamos fazer uma trilogia. Eu posso te tomar mais 5 minutos? Pode, claro. Porque foi uma coisa que eu vi, eu achei extremamente interessante. Eu ia falar do seu programa, e depois a gente fala então, sim. Claro. Mas é porque a gente teve um dos maiores comunicadores que a gente teve, para mim o maior que o Brasil já teve. Do mundo. Que foi o Silvio Santos. Na minha opinião, do mundo. Né? Um dos maiores comunicadores. Eu vejo muito do que ele fez em você, muito dele em você. Ah, é? Muito. A primeira vez que a gente se viu... Você acha? É 3 irmãos, é isso? Mas cadê o terceiro? Foi embora? Brigou? Mais aplausos pro podcast. Eu vi muito disso. Mas o mais interessante que eu vi do Silvio Santos foi quando você falou da família dele, o quanto ela é importante. Muito importante. Do lado do pai e da mãe. Você sabe quem foi o Abravanel? Eu vi você falar, mas eu queria que você contasse. Por exemplo, Rodrigo, eu acho que ele não sabe disso. Sei não. O Silvio Santos é o nome artístico. Sim. Mas o nome dele é Cenoura Abravanel. Sim. O Abravanel veio do Dom Isaac Abravanel,
que foi o homem que consertou as finanças de Portugal. Foi o homem que consertou as finanças da Espanha, dos reis católicos Fernando e Isabel. Ele era o ministro da fazenda desses reis. E na Inquisição, em 1492, quando os judeus foram expulsos com a roupa do corpo, ou você vai embora com a roupa do corpo, ou você se converte ao cristianismo, ou você morre na fogueira. O rei falou para o Dom Isaac, você é meu ministro, o povo judeu vai e você fica. Ele falou, não, o povo judeu vai e eu vou junto. Ele tinha berço de ouro para ficar. Berço né? de ouro para ficar. O povo judeu vai e eu vou junto. Foi com a roupa do corpo, junto com o seu povo. Eu falo sobre esse episódio no meu livro, eu enfatizo quem é o verdadeiro líder, se não aquele que está do lado do povo nas horas difíceis, principalmente. Nas horas boas, óbvio, mas nas horas difíceis é que você enxerga o verdadeiro líder que se posiciona quando tem que se posicionar e que faz aquilo que ninguém está disposto a fazer. E o Dom Isaac Abravanel deu origem ao Silvio Santos, que tem essa linhagem e se orgulhava do seu judaísmo. Em 1988, quando ele teve aquele problema com as suas cordas vocais, ele deu uma entrevista, que eu acho que está no YouTube, ele se manifesta sobre a origem do seu nome, e ele fez questão de ser enterrado como um judeu. Sim. Isso gerou uma influência judaica na sociedade que nós não imaginávamos, porque todo mundo foi pesquisar sobre o rito judaico, sobre o enterro judaico, sobre o judaísmo, sobre a cultura judaica. Ele jejuava em Yom Kippur, que é o dia mais sagrado, é o dia do perdão. Ele tinha orgulho do seu judaísmo, a vida, óbvio, o afastou de muitas vivências, mas ele nunca deixou de falar e verbalizar que ele é judeu, que ele se orgulha disso e que ele, de uma certa forma, se manteve da sua maneira, na medida do possível, conectado com as suas tradições, a pedidos dos seus pais e a pedidos dos seus avós. Mas este homem é o Silvio Santos que poucos conhecem. Ele não conhecia essa história. Não, maravilhoso. E é interessante porque a comunicação ela é poderosa, né? Você vê só, através da comunicação nós podemos falar para uma pessoa, eu te amo. E olha o impacto que isso vai gerar nos sentimentos dessa pessoa. Através da comunicação nós podemos começar uma guerra. E é um impacto também negativo que isso vai gerar. Através da comunicação nós podemos elogiar, nós podemos criticar, nós podemos nos elogiar. A comunicação é um dom divino presente dentro da nossa essência espiritual que constrói, mas destrói. É um poder. É um superpoder. Não é à toa que esse mesmo rei Salomão, que nós falamos muito sobre ele, ele escreve Chaim vemavet beyad halashon. A vida e a morte estão na ponta da nossa língua. Portanto, estude sobre a comunicação. Estude sobre o poder que ela exerce na sociedade. E tente aperfeiçoar a sua comunicação. Para que você, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, você como pai, como marido, possa direcioná-la cada vez mais para o bem, construtivamente, colhendo bons frutos das palavras, que a partir do momento que elas saem das nossas bocas, elas não voltam mais. E muitas vezes as consequências são irreversíveis, infelizmente. Sensacional. Querido, você, obrigado, você depois viu? tem que mostrar para a audiência você de pé do meu lado, porque eu fico baixinho, fico baixinho perto desse jogador de basquete. O basquete. pessoal sabe, 2 metros de altura. Mas esse é só o primeiro de alguns episódios, já que vocês estão gravando aqui. Então, Agora muito é pertinho. casa, né? Vai ser fácil, porque a gente tá aqui nos estúdios. Onde da eu gravo Lupe. as lives iluminadas, onde eu gravo as minhas mentorias, onde eu gravo os cursos online, onde eu gravo o material para a Rafsani Academy, que todo mundo está convidado a fazer parte da Rafsani Academy. São vários módulos. Verdadeiro judaísmo numa linguagem acessível a todos. Loopwork, no Estúdios coração da Faria Estúdios Lima, né? Lupe, Estúdios Lupe. mano. Espaço Então, assim, incrível. eu quero que incrível. todo mundo venha aqui um dia para te conhecer. Formidável. O dia que eu te vi, no primeiro instante, saber que ele gostar de graça. Já foi assim, que você é maravilhoso. E aí, quem vem aqui para te conhecer, já conhece, né, Já. esse espetáculo que é a Lupe aqui. Os um estúdios deck Lupe, eles no foram meio da Faria projetados Lima, para né? grandes comunicadores e influenciadores digitais que compartilham das mesmas causas, dos mesmos propósitos. No coração de São Paulo, né? Na Coração, Faria no Lima. coração. Não foi à toa que nós escolhemos a sede do Instituto Rafsani aqui, A sede é aqui, né? porque Por boa isso, parte das Sala atividades do Sul. Instituto Rafsani estão vinculadas à comunicação e à cultura judaica. Show. Rabi, obrigado mais 35 uma vez. anos de viu? amizade. 30 anos de 30 amizade. anos de amizade. 30 Ah, anos. quem quiser te seguir na rede social aí By Rafsani no Instagram, tá aparecendo na tela, né? Querido Pedrinho vai Tá, colocar. Pedro vai fica marcar isso, lá. fica lá. By Rafsani no Instagram, Rafsani no TikTok, Rafsani no YouTube, Rafsani no Facebook, Rafsani.com. Lá você vai encontrar a Academy, lá você vai encontrar a Jornada do Leão,
Lá você também vai entender melhor como as nossas palestras no corporativo funcionam, mentorias individuais. Ravsani Prime Club. Tem um programa de TV. Programa também, de TV Ravsani Live Show, que a última temporada foi na TV Gazeta, Aham. com muito sucesso e muita audiência. Vai pra outro canal. Agora nós fechamos com o Mais SBT. SBT. Na nossa frente, só você. Caraca, moleque. E nós recebemos grandes CEOs, grandes lideranças, e o programa faz com que as pessoas comecem a assisti-lo se sentindo de uma maneira e terminem de assisti-lo se sentindo muito melhores. Os Um gigantes. show business, com música, com banda, com mensagens, com entrevista. É maravilhoso. Ravsani Live Show. E todos os episódios estão sendo armazenados no nosso canal do YouTube, que você está se inscrevendo agora, Ravsani. Cara, só convidado assim, Não, altíssimo você viu- nível. Só bons Deus, convidados, foi só lá, bons mano. convidados. Nível. Só Vai bons falar. convidados. Ele falou Danilo que a gente Gentili, Não, Fer falou, vocês estão Folinazzo. indo bem. Eu falei assim, será que já viu algum episódio do Ravsani ali? E vamos marcar o nosso café e pão de queijo mineiro. Fechou. Lá Vai em ser- Araguari. 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 150 mil habitantes. Café com Rabino. Lá em Café Araguari. Glabino lá no Araguari. Isso. Acabar lá nos negócios para os empreendedores Cavalo nos locais. negócios. Vamos fechar. Shalom, sorria com alegria. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu, Ravi. Desculpa Valeu. o tempo. Obrigado. Valeu. Tamo em Até- casa.